A gente tá aqui com o campeão, mas eu não vou falar do Sampaio Corrêa agora, não. Eu quero falar com o Alfredo, que é um cara que tá na bola já há muito tempo. Quando a gente fala que ele fez muito, com muito pouco, durante muito tempo, eu separei aqui, treinador. É só pra falar os times aqui, e tudo aqui no Rio. Vamos ver aí. São Cristóvão, Itaperuna, Barreira, Entrerriense, Portuguesa, Bangu, Comercial, isso eu não sei de onde é. São Paulo. São Paulo? Portuguesa de novo. América do Rio de Janeiro, eu quero falar da diversidade. Madureira. O Avaí foi muito bem no Avaí. O Avaí ele levou o Muriqui, porra. O Muriqui explodiu lá. Foi. É mesmo? Ele explodiu aqui no Carioca. Aí o Alfredo foi pro Avaí. E o engraçado é o seguinte, que o Muriqui me liga e falou assim, porra, Selmo, o Alfredo tá indo pro Avaí. Aí eu falei, pô, e ele tá querendo me levar, só que no primeiro momento. Eu pensou que era pro. Falei, porra, vou conhecer aquele lugar fera. Não tô de sacanagem, não. Aí eu falei, vai correndo, pô. Porra, mas em Santa Catarina, mas eu me deu alegria no início. Ele vai pro Honolulu. Eu falei, caralho. Rapaz, mas sabe que a história, o Muriqui é um jogador interessante. Quando eu cheguei no Madureira, em 2006, o Duba tava por aqui com ele, cara. Porque ele tinha vindo do Vasco, não tinha dado certo. A história toda então, e o Duba, se chegasse ali com uma casca de banana e uma tampinha de refrigerante, ele deixava o Muriqui ir. Aí eu falei, pô, Edu, calma aí, o garoto é novo. Porque o Eurico fez a caveira. Então. O Muriqui não fez nada demais que todos os jogadores fazem. Que 90% mas ele era muito novo, pô. Era muito novo. Teve um pecado, assim, um pouco do Vasco. Porque ele sai do Madureira e vai pro Vasco, mas não houve nenhum trabalho para equiparar ele fisicamente ao jogador. Claro. Então, aí eu falei pro Duba... Tecnicamente o Muriqui sempre foi bom pra caralho. Tá louco, eu adorava ele. Aí eu falei, Duba, calma aí, pô, deixa ele comigo aqui um pouquinho. Aí comecei a conversar muito com ele, trouxe ele pro meu lado e tal. Porra, e ele jogou pra caramba comigo. E aí quando eu fui pro Avaí, pô, o primeiro nome, porque a ida do Avaí tava começando um projeto da Trafic lá. Era a Trafic e a LA, com o Luiz Alberto. E aí o projeto deles começou mal porque eles estavam lá atrás, né? Tinham 8 rodadas, só tinha 1 ponto. E aí quando eu cheguei, eles tiraram o Zé Teodoro. Na realidade eu ia pro Miami, aquele Miami que o Romário jogou. Pro Strikers? Que depois virou Strikers. Era o Miami FC. Eu ia pra lá, que a Trafic ia mandar pra lá. Só que aí tiraram o Zé Teodoro e eu fui pro Avaí, que não é o nosso Avaí aí dos Estados Unidos. Mas Floripa também é muito legal. E aí eu indiquei alguns jogadores que estavam comigo no Madureira e que tiveram uma performance muito legal. E um deles foi o Muriqui. E aí eu montava um esquema para ele jogar solto. Porra, e ele para quebrar linha e rabiscar. Aí a Trafic comprou ele do Madureira. Só que tem um detalhe, quando eu liguei para ele que eu queria levá-lo, ele falou, pô, mas tem um cara querendo me levar para Ituano. Eu falei, que Ituano? Tá maluco? Vai para Ituano nenhum, pô. Tu vai vir para cá, calma aí, diz que tu não vai para lá. Tinha alguém querendo ele levar para Ituano. Aí eu falei, não. Aí levei, realmente ele foi muito bem lá. Ele é ídolo lá, né? Ele foi muito bem lá, a torcida adora ele. Ele terminou, ele tá morando lá, pô. Ele tá morando lá? Pensei que ele estivesse aqui no... Não, ele foi para lá, jogou... E aí falou assim, vou fazer o que aí no Rio? Ele voltou pra lá, né? Depois de mais velho. Sim, mais velho ele voltou. Que ele falou que ele tinha vontade ou de encerrar a carreira no Avaí ou no Madureira. E aí ele pegou o Avaí, que era já a segunda divisão. O Avaí ele foi ídolo. Os caras ficaram muito encantados com ele. Muita coisa. E de lá que a carreira dele anda. Que a carreira dele teve assim várias oportunidades de andar e não andou. Ele arrebentou na Taça São Paulo. Aí... a gente ia levar ele pro... Tinha uma proposta do Santos e do Vitória da Bahia. E aí o Duba falou, Anselmo, vai lá no Santos, escuta, vai lá no Vitória da Bahia, escuta, e aí a gente decide aqui. Naquela época, o Santos já era uma potência em categoria de base, mas naquela época o Vitória da Bahia fazia um trabalho muito bom de participar de competições no exterior. Verdade. E eu gostei da estrutura lá e achei que de repente era melhor para ele ia ter mais oportunidade de jogar indo para lá. Aí voltei, apresentei as duas propostas, ele falou, tá bom, e qual a tua opinião? Minha opinião é essa, por isso. Ele, tá bom, então ele vai pro Vitória. Nisso, não sei quem soltou, vazou, queria para lá. Eu, Eurico liga
Falou, ô Duba, ó, quando tem merda, tu empurra aqui. Amanhã o Muriqui se apresenta aqui no bar. Porra, Céu. Tá bom. Vamos pro Vasco. Eurico e o Duba eram muito próximos. Muito amigos. É verdade, foi verdade. A relação deles era muito forte. E dentro dos que você tem visto nos campeonatos, Alfredo, a formação. Muita gente falando da formação, treinamento analítico, treinamento sistêmico. Tu gosta, né? Que eu tô mexendo de vespeiro. Treinamento analítico, sistêmico. Porque, não tá fazendo... Eu acredito muito em linha de produção. Sim. Tu vai produzir aquilo que você fizer lá embaixo, na linha de produção. Sim. Não é isso? Aí, tem muito ponta, mas não tem meia. Aí a gente escutou o rapaz de São Paulo já falando, lá do Palmeiras, dizer que, é óbvio que por isso, que ele pega um cara do meio e joga ele pro lado, ele vai... Esse depoimento dele foi muito bom. Maravilhoso. E aí, você acha que tá faltando isso mesmo, a gente focar no que a gente fazia antes ou fazer de forma diferente hoje? Cara, eu acho que falta fazer como era feito antigamente, com naturalidade. Hoje, quando você começa ali trabalhar na formação, os caras já estão fazendo o cálculo de venda, já estão fazendo o cálculo de quanto pode ser um produto futuro de valor. O treinador que está dando o treino, ele está querendo ganhar um título ao invés de preparar aquele atleta. Então, assim, é o que eu falei, ninguém está cometendo nenhum crime, mas o conceito está errado. Boa. Assim, a gente pega jogador no profissional, cheio de defeito de fabricação, cara. O cara que não sabe bater na bola, não conhece uma diagonal, não sabe, não sabe. Isso é o quê? Falta de treinamento. Que lá atrás tu pegava o Neca, pegava o Faria, pegava o Carlinhos. Os caras tinham essa preocupação, porque era a base da coisa. Se você pegar uma declaração do Tele, que eu guardo até hoje, quando eu faço palestras eu mostro, o Tele falava assim, não adianta você ter uma equipe taticamente muito bem planejado taticamente, se os fundamentos não estiverem apropriados, bem treinados. Porque, cara, não adianta, Fernando, você vai correr para lá, ela vai correr para cá. Mas se o teu passe for uma porcaria, e o teu passe longo, a tua condução, a tua finalização, nada que você planejar taticamente vai funcionar. Então, a base de tudo é o fundamento. Você trabalhar os fundamentos, mas trabalhar com tranquilidade, com naturalidade. Desenvolver o atleta, ver você é um canhoto, então vamos trabalhar um pouco mais à direita. E assim, buscar o desenvolvimento do garoto de uma forma mais tranquila. O que me parece hoje é que parece que é não só das pessoas que preparam os atletas, né, treinadores, clubes, mas dos próprios atletas. O cara já chega hoje, ele já está pensando em ir lá para fora, ele já tem a visão dele já não é mais querer ser um grande jogador aqui, ele quer ganhar o dinheiro para ter a independência financeira. E eu acho que isso atrapalha muito as etapas. E assim, Fernando, essa corrida ao pote de ouro, né, de todo mundo, está fazendo, inclusive, as nossas crianças queimarem etapa de vida. As nossas crianças estão deixando de ser crianças para ser jogadores de futebol com 11 anos, com 12 anos. É um negócio de maluco isso, cara. Não existe isso. Não existe, cara. Os caras têm que entender que eles têm que jogar bola. Futebol é outra história. Jogar futebol é outra história. Lá no 20, no 18, quando está chegando ali. Então, assim, eu acho que deveria, cara, ter uma coisa mais... Não sei, não acho a melhor palavra agora, mas uma coisa mais simples, uma coisa mais natural. Mais natural. Como era antes, entende? Você não pode, como tem em grandes clubes, por exemplo, você tem numa categoria 50 jogadores, 50. Tinha um menino que jogava com meu filho no futsal, que ele estava num grande clube do Rio. E ele era de Brasília. O pai era pedreiro, veio morar com ele aqui, conseguiu um terreno pequenininho, construiu uma casa para eles ficarem lá fincados. O garoto ficou 2 anos nesse clube, num grupo de 50 e poucos jogadores, e nunca jogou pelo clube, não sequer foi nem no banco, mas fazia parte daquele período de avaliação e de ver se ia desenvolver. Então, assim, você mexe com a vida dos outros, você mexe com o sonho, você mexe com a estrutura familiar. Então, assim, isso tudo tinha que ser repensado. Só que eu acho que é tudo meio ilusão minha falar um pouco sobre isso. É o mundo real do mundo ideal. Exato, não vai acontecer, porque o futebol virou um grande negócio. Virou um grande negócio. Muitas cifras.
Então, assim, falar assim, parece que é aquele saudosismo. Não, existe a evolução de tudo, mas essa questão dos garotos, da formação, pelo menos até bater no 18, tinha que ser muito mais cuidada. E principalmente ter o cuidado de trabalhar o atleta no todo. Fazer ele entender a vida, fazer ele entender, hoje, com o desenvolvimento de tudo, fazer entender como é que é o pós-carreira. O garoto, se ele vier desde cedo ouvindo, você não pode fazer besteira, você tem que ser um atleta de futebol, você não pode ser jogador de bola, você tem que ter respeito pelas comissões, enfim, se você vier fazendo esse trabalho, provavelmente a gente ia formar mais jogadores, melhores jogadores, numa concepção total. Cara, essa parte da formação, da linha de produção, é muito complexa quando você deixa de formar o jogador. Porque para você formar um jogador, existem uns princípios básicos, uns fundamentos básicos para você se tornar jogador de futebol. Sim. Como tem que ter uns princípios básicos para você se tornar treinador, para você se tornar técnico na tecnologia. Sim. E isso, na minha opinião, se perde um pouquinho no meio do caminho. Sim. Você tem que saber passar a bola. E para você saber passar a bola, tem que passar várias vezes. Sim. E tem que passar várias vezes de uma certa forma. Sim. Entende? E essa repetição tem que ser contínua, porque aquilo vai se automatizar no seu cérebro. Sim. E você vai tomar boas decisões no momento de pressão. E aí a galera quer reclamar da tomada de decisão dos caras hoje se eles não praticaram isso quando eles tinham... Sim. E não deram liberdade para eles tomarem decisão. Boa, isso também é interessante. Cara, eu vi, vendo lá o meu filho jogar no futsal, cara, eu fiquei aterrorizado. Eu parei até de ir. Eu ia, ficava num cantinho assim, quietinho, olhando, não falava nada. Rapaz, uma coisa de maluco dos pais e uma coisa de maluco dos treinadores. Se o garoto tomava uma decisão, tinha que passar para lá e ele resolveu chutar, ele tomava um esporro. Porque, meu irmão, como é que faz isso? Então, assim, a tomada de decisão é do atleta. Se ela for boa, legal. Se ela não for boa, vamos para a próxima, vamos melhorar. Porra, e isso não é incentivado, cara. Pelo menos me parece. Entendi. Eu já não trabalho na base há muito tempo. Então, assim, essa tomada de decisão tem que ser dada ao atleta. Não pode, você pode treinar, pode planejar, vamos correr aqui, dar 5 piruetas ali, mas, irmão, quem tem que tomar a decisão é quem está dentro do campo, velho. Você não pode querer tomar a decisão de fora do campo pelo cara, tá louco. Absurdo. E a grama? Vamos falar da grama? Eita. Rapaz. Vamos falar da grama? Não, Pô, Fernando.